Bem-vindo ao Maná Day. Em Isaías 1:18, Deus fala ao povo corrompido não com condenação final, mas com um convite à restauração, uma promessa que vem antes de qualquer limpeza nossa. Ouçamos juntos. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18: Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O devocional anterior terminou com um diagnóstico sombrio. Um povo que abandonou o Senhor, corrompido da cabeça aos pés, oferecendo sacrifícios com as mãos, mas com o coração distante. Mas Deus não termina aí. E é importante que vejamos isso, não? Porque muitas vezes, quando o texto nos confronta com a nossa própria condição, a tentação é ficarmos somente na acusação e na vergonha. Isaías capítulo 1 não nos deixa fazer isso. Vinde, pois, e arrazoemos. No meio da exortação mais dura, Deus faz algo completamente inesperado. Ele convida, diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Algo revelador é que o texto não diz: limpem-se primeiro e depois venhamos conversar. Diz que venham agora, exatamente como estão, e vamos resolver isso juntos. O convite não é para os que já estão limpos, é para os que sabem que não estão. Deus não nos convida porque estejamos limpos. Ele nos convida porque ele decidiu nos limpar. E a imagem que ele usa não é casual. A escarlata e o carmesim eram tinturas que não podiam ser removidas do tecido. Uma vez que tingiam, permaneciam para sempre. Era o tipo de mancha que nenhuma lavagem podia remover. E Deus escolhe essa imagem propositalmente, porque o que ele está oferecendo não é um remédio humano. Ele está dizendo: aquilo que você já considerou perdido, eu posso restaurar. Lavai-vos, mas não sozinhos. O Senhor lhes diz: lavai-vos e purificai-vos. Isaías, capítulo 1, verso 16. Mas não os deixa sozinhos com essa instrução. Porque se há algo que aprendemos ao longo da Bíblia, é que nós não temos a capacidade de remover esta mancha. Não há nenhum esforço moral, nenhuma disciplina espiritual, nenhuma acumulação de boas obras que possa transformar a escarlata em branco. Só há uma coisa que remove esta mancha, e é o sangue do Cordeiro. O que parece que deveria sujar mais é o único que realmente limpa. Não é casualidade que séculos depois, em Apocalipse, João veja uma multidão que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, verso 14. A promessa que Deus lança aqui em Isaías encontra ali o seu cumprimento, e o cumprimento tem nome: Cristo. Por isso, quando o Senhor os chama a se lavarem, ele os está chamando a algo que somente ele pode fazer neles. Ele os está chamando a se renderem, a abrirem as mãos e a soltarem o que temos carregado como se pudéssemos suportá-lo. A limpeza não é uma conquista que alcançamos, é uma graça que recebemos. O fogo que refina, não que destrói. E no final do capítulo aparece uma imagem linda e necessária. Deus diz que voltará sua mão contra o seu povo, mas para limpar suas escórias. Isaías capítulo 1, verso 25. A imagem é a do fundidor que passa o metal pelo fogo, não para destruí-lo, mas para purificá-lo. Vemos que essa mão que aperta é a mesma mão que refina, que o Deus que não tolerou o pecado do seu povo é o mesmo Deus que prometeu restaurá-los. Restituirei os teus juízes como eram anteriormente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Isaías, capítulo 1, verso 26. Não é casualidade que o livro de Isaías comece aqui. Comece com a pior descrição possível do estado do povo, para que, quando chegue a promessa, saibamos que não é por mérito nosso, é por quem ele é, zeloso pela sua terra.
fiel à sua aliança, aquele que limpa o que nós não podemos limpar. Ao refletirmos sobre a mensagem de hoje, voltemos agora nossos corações ao Senhor em oração. Senhor, obrigado porque não terminaste no diagnóstico. Onde nós só víamos a mancha, tu já tinhas a resposta. Ensina-nos a vir, a abrir as mãos, a soltar o que só tu podes tirar. Que confiemos no sangue do Cordeiro que já purificou tudo. Em nome de Cristo, amém. Obrigado por passar estes minutos na palavra conosco. Se o devocional de hoje te encorajou, a aplicação Manadei tem o devocional completo em texto e áudio, totalmente gratuito, contigo sempre que precisares. Um gosto e subscrever ajudam outros a encontrar este canal. Até amanhã!